saber se eles fazem bem à saúde, né? Não é só a questão de emagrecer, tem que saber se está emagrecendo certo. Se dá para consumir sem problema e o mais importante, como não voltar a engordar na hora em que você tentar voltar uma alimentação, uma rotina normal de alimentação. Você vai saber tudo sobre os shakes agora no nosso quadro Segunda na Medida. Roda a vinheta. Sebastião Filho, Tiãozinho, mais uma vez aqui no nosso Com Você. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, querida. Olá, Rafael. Boa tarde. A gente chamou o senhor aqui, o senhor ou você? Tanto faz. Você. A gente chamou você aqui porque eu sei que você tem um bom conhecimento sobre essa questão dos shakes nas dietas, né? Você condena o uso do shake ou aprova com restrições? Como é que é? Olha, condenar eu não condeno, né? Porque nós sabemos que os shakes, eles apresentam nutrientes. Então, em primeiro lugar, quando você vai fazer uso de um shake como uma alimentação, nós temos que levar em consideração o valor nutricional desse shake, a quantidade de proteína que o shake apresenta, a quantidade de gorduras saudáveis que o shake apresenta, a quantidade de fibra, as vitaminas, se tem antioxidantes. Por que essa preocupação? Exatamente porque, como ele vai ser uma refeição, e vai ser uma refeição, vamos dizer, de 300 ml, sabemos que 300 ml para dar um aporte nutricional para o organismo é uma quantidade mínima, então nós temos que ver o que essa quantidade mínima vai aportar para o nosso organismo. Segundo a Anvisa, os shakes são considerados suplementos, né? Então é uma suplementação. E o suplemento nutricional, segundo a Anvisa, ele não pode de maneira nenhuma substituir uma refeição. Então, mas aí, ao mesmo tempo, no mercado a gente vê os shakes dizendo que inclusive, substituir esse daqui as refeições. É uma dos shakes que tem no mercado. Você já foi na farmácia, você já viu. Esse aqui está dizendo que substitui até 2 refeições. Isso, esse substitui 2 refeições, mas por que eu trouxe esse shake? Porque eu dei uma olhada na composição nutricional dele e tem a quantidade. Porque quando a gente vai consumir um alimento, a gente tem que fazer a inferência das calorias e dos nutrientes desse alimento relacionado a uma dieta de 2.000 calorias. Não dá para ler quem está em casa porque é muita coisa que tem, né? Por exemplo, então se a dieta tem 2.000 calorias e um almoço de uma dieta de 2.000 calorias, ele tem um aporte de 350 calorias, então, quando a gente vai utilizar um shake, ele tem que oferecer esse aporte de 350 calorias. 350 calorias. Se ele tem a quantidade de calorias correta, mas não tem, por exemplo, a quantidade de proteína que você precisa, que seu corpo precisa. Tem mais carboidrato, às vezes, do que proteína. Muitas vezes, esses shakes que são mais baratos, que a gente encontra nos supermercados, eles têm uma quantidade de caloria alta, porém com a proteína baixa. Por quê? Porque a proteína é um nutriente que ele tem um valor mais caro. Então, eles colocam aquela quantidade mínima de proteína e uma quantidade maior de carboidrato e dá aquela quantidade de caloria. Por isso que eu falei que é imprescindível a gente ter o conhecimento e esperar que alguém prescreva. Exatamente, por exemplo, Samia, você que tem o seu trabalho de atividade física, você preza pela sua musculatura, pela sua definição muscular, que você tem que estar sempre linda no palco, você gosta tem o seu programa, você tem que estar com o seu shape bacana. Então, não é qualquer shake que você deve tomar. Por exemplo, se você toma um shake desse que tem uma quantidade de proteína inferior, então você tem que fazer um complemento. Você tem que complementar a proteína. Por exemplo... O exercício dela de crossfit, de 1 hora de crossfit, acho que 300 calorias faz assim, né? Nem tanto. Não? Não. É porque às vezes eu fico imaginando que é tão pesado. A gente tem a sensação de que gasta muito, né? Quando você vai medir aqui no final, às vezes você gastou 200 e pouco. Porque ela gasta aquela energia que ela tem na musculatura dela e quando acaba o treino, então ela vai repor aquela energia para ela treinar no próximo dia sem sobrar energia para armazenar e virar gordura. Né? Então ela aumenta a proteína, porque a proteína é um nutriente que é o que? Ele metabolicamente, ele faz com que o corpo gaste mais energia. Então, das 100 gramas, dos 100% de proteína que você ingere, 30% é a ação dinâmica específica dela, é para a própria digestão e utilização dela
pelo organismo. Então, quando a gente vai utilizar um shake, o ideal é que a gente substitua apenas uma refeição, né? Para as pessoas assim normais, que querem só uma manutenção de peso, o ideal é que ela substitua a última refeição, que é uma refeição mais branda, o jantar. E para aquelas pessoas que realmente comem demais, né, que não se satisfazem com pouca coisa, a gente sabe que um shake desse, ele toma, fica satisfeito, depois de 1 hora ele vai estar com fome e se ele não tiver levado uma marmitazinha pronta, ele vai beliscar uma bolacha, qualquer coisa vai que comer o que vier pela frente. que vier pela frente. Então isso o pós, né? A contraindicação do shake para as pessoas que não têm essa disciplina. Agora, se, por exemplo, você come uma salada crua, come um filezinho e toma um shake. Para uma pessoa certo. que come bastante, está ótimo. Por quê? Porque foi fibras, vitaminas, minerais, proteína e o shake que tem uma proteína baixa. Entendi. E tem aquela caloria com bastante fibra para complementar a saciedade. Pode falar. Se eu quiser fazer um shake na minha casa, assim, sendo um shake que tem um aporte bacana de proteína, um aporte bacana de carboidrato que a gente também precisa para se manter, como é que eu posso fazer? O que eu posso usar? O que você pode usar? Então, para você fazer uma refeição em casa... Um shake sem ser desses fabricados certo, aí. um shake caseiro, né? Então, você vai ter que ter uma proteína para você acrescentar. Uma ou whey. você tem uma whey, ou tem uma albumina, uma proteína da soja. Uma clara de ovo, dá certo? Dá sim. Só que a gente se preocupa porque quando você acrescenta uma clara de ovo sem estar cozida, né? Sem a proteína estar desnaturada, corre o risco de a gente contrair uma salmonelose, né? Então eu já tô cheio de salmonelose. Não, Mas quando a porque gente você era não... pequeno, a mãe já batia gemada com a gente. gemada, mas só que naquela época ninguém atinava para isso. Não é que todo ovo esteja contaminado com a salmonela, mas se por acaso tiver, é uma enterobactéria, você vai ao hospital, você pode até morrer com a toxina dela. Não é potentíssima, mas se não for cuidado, você morre. É muita diarreia, muita febre, tá? Mas você pode fazer o seguinte, você pode fazer o shake e você colocar a clara do ovo. A clara do ovo clara em pó, aquelas... Existe a albumina. É a clara de ovo liofilizada. E eu vi uma de caixinha também, que já vem... Ali como é que se chama? só a clara, separada da pasteurizada. Pasteurizada, aí não tem risco. Pronto, então você põe uma fruta, né? Você põe um carboidrato complexo, coloca uma aveia, né? Ou um centeio, se você tiver. Tá? Então você coloca um leite, se você estiver preservando a definição muscular, você vê um leite sem lactose. Se você está querendo aumentar o seu peso, vai um leite integral. Se é só para perder peso, não tem problema com lactose, vai um leite desnatado com a presença da lactose. Então você batendo aquilo ali, a fruta tem vitaminas, minerais e fibra. Complementa com o carboidrato e a fibra da aveia e outras vitaminas de complexo B. Mas a proteína da albumina ou de outra proteína, então você tem um shake bacana que você fez, vai ficar satisfeito, que geralmente a gente faz e sobra um pouquinho, toma aquele copinho e meio e é uma refeição bacana. Porque se você for seguir a risca esse daqui, que é um copo de 200 ml e 30 gramas... Não, nada. Não dá nem para encher o buraco do dente. Pois é, você recebe um aporte nutricional, mas uma quantidade mínima. E uma outra coisa também que eu esqueci de falar. As pessoas que têm o hábito crônico de utilizar o shake, geralmente, se elas não fazem um complemento proteico, elas desencadeiam uma baixa de imunidade, unhas quebradiças, queda de cabelos, a hipertrofia dificulta, você pode até mobilizar a proteína, porque o corpo está precisando de proteína e como o alimento não deu, a musculatura se degrada e fornece os aminoácidos para o próprio corpo. Então você está catabolizando... Perde peso, mas não é de maneira saudável. Isso. Perde mais massa do que gordura. Perde peso mesmo, não perde gordura, perde água, porque desidrata, perde um pouco de gordura e perde a proteína. E sem falar também da anemia, porque geralmente o ferro nesses shakes é uma quantidade mínima. A gente está de olho no Facebook da TV Tambaú. Se você tiver alguma dúvida, escreve pra gente. E daqui a pouco a Cris Flores vai mostrar lá do Fábrica de Casamentos, ela vai mostrar uns shakes bem bacanas pra você fazer em casa, tá bom? Pois é, agora deixa eu dar uma paradinha aqui na entrevista, eu volto já pra vocês.